Senhor a todos. Amém. Povo de Deus, nessa noite, com a paz do Senhor. É um prazer que vocês estão aqui na minha casa. Para mim é um presente de Deus ter vocês aqui na minha casa. Uma alegria muito grande. A nossa Deira Kézia sabe, tanto que eu falo para ela que a primeira oportunidade eu queria que fosse na minha casa. E como eu tenho muita correria, não dá. Aí quando eu falei, ela já logo lembrou do meu pedido, né? Porque isso é muito importante, irmãos. É valioso demais ter a presença de Deus, né, do conhecimento da palavra de Deus dentro da sua casa, ô glória. Amém? Por isso eu estou tão feliz de tê-las vocês aqui. E eu vou orar agora para que o Senhor esteja conosco. Eu sei que Ele já chegou aqui antes mesmo de nós, Amém. né? Eu oro, peço a Deus na minha casa que a presença dele sempre esteja comigo, né? Amém. Na minha casa, com a minha família, com os meus filhos. E eu creio que Ele está aqui. Amém? Poderoso Deus e eterno Pai, nessa noite, Senhor Jesus, a qual nós nos encontramos aqui, Senhor Jesus, na minha casa, Senhor Jesus, a qual o Senhor me deu, Senhor, a qual eu amo, Senhor Jesus. Obrigado, gratidão, Senhor, por ela, Pai. Pai, Senhor, nós estamos cedendo esse espaço, Senhor, para que nós venhamos aprender um pouco de Ti, Senhor, nessa noite na minha casa, Senhor Jesus. Eu estou com o coração alegre e feliz, Senhor Jesus. Eu agradeço, Senhor, por essa rica oportunidade, Senhor, que o Senhor te apresentou sobre a minha vida, Senhor. Pai, me sinto privilegiada, Pai querido e amado, Pai. Que essa alegria que se toma no meu coração, Senhor, seja tomada sobre o coração de cada um que está aqui, Senhor Jesus. Que hoje é na minha casa e amanhã vai ser na casa de uma próxima rosa. Em nome de Jesus, Pai, para que nós possamos florir no seu jardim, Senhor Jesus, de conhecimento, Senhor, para que nós estejamos sempre armados, Senhor, revestidos do Teu poder, Senhor, no conhecimento da Tua palavra, Sim, Jesus. assim como o Senhor quer das nossas vidas, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por essa presença rica e maravilhosa, Senhor, da Tua santidade neste lugar, Senhor. Eu te peço, agradeço, Senhor. Fica conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Abençoada. Eu já me emocionei. Nós estamos estudando sobre Pedro, o apóstolo Pedro. A gente já estudou sobre o apóstolo Paulo e a gente apresentou as diferenças entre eles, né? Que Paulo era um homem muito culto, muito sábio, falava 5 idiomas, né? Que ele foi criado aos pés de Gamaliel, que era o maior sacerdote judaico da época. Ele aprendeu toda a lei de Moisés, né? Toda a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. E nós falamos assim, que ele não conheceu Jesus pessoalmente. Ele conheceu Jesus no caminho de Damasco, quando o próprio Senhor se apresentou para ele, deixando ele cego com a sua luz, né? E foi o próprio Deus que o chamou, né? O próprio Jesus também, que o chamou para ser discípulo, assim como ele chamou os outros 11, né? Porque quando Jesus ascendeu aos céus, os apóstolos já acharam que estava faltando um, colocaram Matias, mas eles que escolheram, né? Tanto é que Matias depois não é mais citado, mas o apóstolo Paulo foi convocado pelo próprio Jesus no caminho de Damasco, embora nunca tenha convivido com ele. E Paulo, ele era um homem muito, ele era fariseu, mas ele era muito crente na lei judaica, né? Ele acreditava piamente naquilo, por isso que ele perseguiu os cristãos. Porque Jesus falou que sobre que no templo ele não ia ficar pedra sobre pedra, e ele não aceitava aquilo, que fosse derribar o templo, né? Ele não aceitava, porque para ele o templo era uma coisa sagrada. Ele não entendeu o que Jesus falou, né? Que o templo seríamos nós, né? O templo do Espírito Santo. Que a gente não precisava de templo feito por mãos humanas, mas do nosso coração. Então ele não entendia isso. E por isso ele perseguia judeus
E quando a gente entrar propriamente no livro de Atos, o próprio Paulo vai explicar isso no livro de Atos, como que ele era, quem ele perseguiu, como que ele era. Ele vai falar dele mesmo, apesar que quem escreveu o livro foi Lucas, né? Mas ele ouviu isso do próprio apóstolo, né? E Pedro, a gente já percebeu que Pedro, apesar dele ser um homem simples, né? Ele não era um homem pobre, ele tinha barcos, e naquela época ter um barco era uma coisa assim que poucas pessoas tinham, e ele tinha seu próprio barco, né? Ele era casado, tanto que Jesus curou a sogra dele, né? Ele era casado e o apóstolo Paulo nunca se casou, né? E principalmente depois que ele se converteu a Jesus, ele chegou à conclusão que ele não devia casar para fazer a obra do Senhor como o Senhor queria, né? Bem, ele se identifica conosco porque ele tinha aqueles altos e baixos. E a gente tem isso aqui na fé. A gente uma hora está na igreja, outra hora não está, outra hora a gente, né, qualquer problema que acontece, a gente já quer desviar. E isso, nesse quesito, o apóstolo Pedro se identifica conosco, nós nos identificamos mais com ele por isso. Mas até que ele se firmou, depois que ele negou Jesus 3 vezes, ele ficou muito firme na fé e nunca mais ele abandonou o Evangelho, e ele morreu por causa de Jesus, do nome de Jesus, né? Pregando o nome de Jesus. Também o apóstolo Pedro, diferente de Paulo, Paulo pregou para os gentios e o apóstolo Pedro pregou para os judeus. Por quê? Porque como ele era um fariseu, o apóstolo Paulo era um fariseu que seguia rigorosamente a lei judaica, ele foi perseguido pelos judeus, porque ele para eles, para os judeus, ele enlouqueceu. Ele fazia a obra deles, né, no sistema judaico, perseguia os cristãos junto com os judeus, e de repente ele se converteu a Jesus, parou de perseguir, falar que ele era santo, que ele era Deus, que ele era Senhor, né? Como é que pode para eles, para os judeus, aquilo era um absurdo. Então, para o apóstolo Pedro ficou mais fácil. Por quê? Porque o apóstolo Pedro, não que tenha sido fácil, tá? Ele também foi perseguido, mas o apóstolo Pedro, pelo fato dele ser um homem rústico, né? Ele falar eloquentemente, aquilo chamou a atenção dos judeus, porque eles viam que assim, como que aquele pescador está falando desse jeito? Ele está ensinando, nos ensinando, como que está? Mas ele fazia aquilo pelo Espírito Santo de Deus. Então ele ficou um homem sábio, um homem eloquente, um pregador da palavra, e aquilo mexeu com os judeus por causa da eloquência que ele se apresentava. E o apóstolo Paulo, então, foi o que nos alcançou, porque foi através do apóstolo Paulo que os gentios, como nós, né, que somos gentios, fomos atraídos à cruz de Cristo, né? O Evangelho chegou a nós por causa do apóstolo Paulo, né? Do jeito que ele levou o Evangelho, né? Tá certo? Então eu vou ler um pedacinho aqui, onde a gente parou, nós paramos na página 397. Mas nós vamos ler o último parágrafo, né? Para a gente continuar dali, para pegar o sentido da palavra que vem depois, tá? Após a última ceia, os discípulos seguiram com Jesus para o Getsêmani. Ali Pedro foi um dos 3 escolhidos para vigiar em oração com Jesus, mas todos dormiram de cansaço, né? Está em Mateus 26, no versículo 37 e 46. De acordo com Mateus e Marcos, Pedro foi chamado à parte para uma repreensão. Quando os guardas chegaram, Pedro tentou defender Jesus com armas e foi repreendido severamente. Isso está em João, no capítulo 18, versículo 10 e 11.
Desconcertado pela resposta incomum de Jesus e talvez magoado pela repreensão, enquanto deveria esperar um agradecimento por arriscar sua vida, Pedro fugiu do jardim com outros discípulos, enquanto Jesus foi preso e levado pelos soldados. Se não for pedir muito, irmão, você não pegar um copo d'água para mim? Por favor. Pode pegar copo lá, na geladeira. Ninguém jamais conhecerá o conflito interno de Pedro ao longo daquela noite. Depois de um sono letárgico no jardim do Getsêmani e de despertar atordoado com uma multidão vindo prender Jesus, feriu e com uma espada o Malco, o servo do sumo sacerdote. Somente depois de recuperarem alguma tranquilidade, Pedro e João seguiram para a sala do sumo sacerdote, após terem seguido os guardas à distância. Após serem aceitos no pátio, Pedro aquecia-se na fogueira quando um dos servos perguntou se ele era um dos discípulos de Jesus. Alarmado pela hostilidade, obrigada, querido. Alarmado pela hostilidade latente à sua volta, ele negou por 3 vezes qualquer ligação com Jesus. Isso está em Mateus 26, 58, 69 a 75. Está em Marcos 14, de 66 a 72. Está em Lucas 22, 54 a 62. E está em João, no capítulo 18, de 15 a 18, e também no 18, 25 e 27. Deixou a casa do sumo sacerdote em prantos e se arrependeu chorando amargamente, né? Porque ele fez exatamente o que Jesus falou que ele ia fazer, negá-lo 3 vezes. E ele não aceitou isso quando Jesus falou. Mas Jesus conhece o presente, o passado e o futuro de cada um de nós, né? Então ele sabia exatamente o que cada um ia fazer e que ia acontecer daquela maneira, né? Tanto que se os apóstolos soubessem que Judas Iscariotes ia trair Jesus, provavelmente ele teria sido morto pelos apóstolos. Mas Jesus, né, só falou isso um pouco antes, na ceia, né? Ele falou que o que traía já tinha inclinado a cabeça, né, sobre ele, né? Então, ele sinalizou quem seria para o próprio Judas mesmo saber que era ele. Mas Jesus não revelou isso para que eles não fossem impedidos de fazer o que ele ia fazer, certo? Que era trair o Senhor, né? A Bíblia só volta a falar de Pedro na manhã da ressurreição. Aparentemente, ele não esteve presente no Calvário. Quando Maria Madalena contou na manhã da ressurreição que o túmulo estava vazio, Pedro e João correram para investigar e notaram que as vestes de Jesus estavam no túmulo, mas ele não estava mais ali, né? João 20, de 1 a 10, fala isso. Mais tarde, no mesmo dia, Jesus apareceu primeiro para Pedro e depois para os outros. Lucas 24, 33 a 34 e 1 Coríntios 15, versículo 5. 8 dias depois da ressurreição, mais uma vez Jesus apareceu aos discípulos, está em João 20, 26. Nesses 2 encontros que Pedro havia tido com Jesus, nem ele nem o Senhor haviam mencionado as 3 vezes que Pedro o havia negado. O Senhor Jesus não cobrou isso dele depois, né? Ele só avisou que ele faria aquilo, né? A consciência de Pedro continuava latente quanto ao seu erro e o fato de Jesus não ter iniciado um diálogo de reconciliação acerca do ocorrido, com certeza gerou em Pedro a sensação de que, de alguma maneira, sua atitude de negar a Jesus por 3 vezes
havia comprometido a permanência dele entre os discípulos. A maior evidência disso é a sequência da história de Pedro voltar a pescar, né? Pedro voltou a pescar, porque ele não se sentia mais incluído no grupo dos apóstolos, né? Porque ele tinha negado Jesus 3 vezes, embora Jesus, quando apareceu para ele, não tivesse cobrado, ele tinha essa consciência interior, né? Ele voltou a pescar. E também, veja bem, né? Pedro largou a obra, né? Voltou a pescar, voltou a ser o que ele era, um pescador, pegar peixe para sustentar a sua família. Mas fazia mais de 3 anos que Pedro não pescava para a sua sobrevivência. A única vez que ele havia feito isso nesse período foi quando o mestre o orientou a fazê-lo para que tirasse uma moeda da boca do peixe para pagar um imposto. Né? Está em Mateus 17, 27. É uma passagem bem conhecida, né? Que ele falou, dai a César o que é de César, mandou ele pescar, que ele ia trazer o dinheiro para pagar. No chamado de Pedro, Jesus havia dito que dali em diante ele seria não mais pescador de peixes, mas sim pescador de homens. Então, por que Pedro voltou a pescar peixes? Sem dúvida, ele havia pensado que Jesus havia desistido dele. Na sequência da história, aconteceu a restauração ministerial de Pedro. A impressão que temos é que a atitude de Pedro em voltar a pescar revela nele um sentimento de abandono das esperanças futuras no ministério. Um sentimento de culpa o havia envolvido. Jesus, até então, não havia iniciado um diálogo de reconciliação. No entanto, outra vez aconteceu o que havia acontecido há quase 3 anos atrás. Os discípulos pescaram a noite inteira e não apanharam nada. Pela manhã, eles estavam voltando novamente para a praia quando Jesus chegou até eles, mas eles não o reconheceram. Aparentemente, a aparência de Jesus era diferente depois da ressurreição, como que em um corpo glorificado, né? Certamente isso mudou, né? Por isso que eles na hora não viram Jesus como ele era, né? Porque via que ele devia estar bem diferente. Imagina um corpo glorificado, né? Como que deve ser maravilhoso a gente, né? Um dia a gente vai ter, né? Glória a Deus, né? Deve ser uma luz tão grande que não então, pode que os olhos. Que privilégio, né? Hoje o privilégio nosso é ter o Espírito Santo morando dentro de nós. Até então, até Jesus, eles não tinham o Espírito Santo dentro deles. Eles tinham, Deus se manifestava nos ambientes, né? Falava de algumas maneiras, mas não habitava dentro deles. E nós temos o privilégio de ter o Espírito Santo hoje habitando dentro de nós. É por isso que a gente não pode perder essa oportunidade, né? Porque o Espírito Santo vem morar dentro de nós, né? E como que a gente vai perder a oportunidade de fazer a obra do Senhor, de lutar por Ele, de fazer aquilo que Ele se agrada conosco, sendo que Ele está dentro de nós? É um privilégio isso. É um privilégio que a gente não pode abrir mão, né? É por isso que nós temos que servir ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Davi fala assim, que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Em outro texto está escrito, dá-me, filho meu, dá-me o teu coração. Então, o Senhor, mais do que qualquer coisa de nós, Ele quer o nosso coração, porque é ali que Ele habita, né? O Espírito Santo habita dentro de nós, não fora, né? E aqui Jesus apareceu com o corpo glorificado. Novamente, eles voltaram ao mar com Jesus. E quando eles lançaram a rede mais uma vez, a surpresa se repetiu. A rede estava cheia.
Eles reconheceram que o companheiro do barco era Jesus. E em uma cena inesperada, Pedro se lança no mar, envergonhado da presença de Jesus. A cura na alma do discípulo ainda não havia acontecido, porque ele tinha mágoa de si mesmo. Olha, quando a gente trabalha com cura interior e com perdão, né? Porque é muito difícil, às vezes, as pessoas têm muita dificuldade de perdoar, tá? Parece que é uma coisa fácil, mas não é. Às vezes você perdoa da boca para fora, mas você mesmo tem aquela dificuldade, aquilo vem à sua memória, aquilo vem à sua memória, e isso daí bloqueia muita coisa na nossa vida, né? Então, quando a gente trabalha com cura interior, a gente vê essa dificuldade que as pessoas têm de perdoar, né? E às vezes a pessoa tem uma dificuldade maior que perdoar a si mesma, né? Porque ela fez tal coisa, aquilo deu errado depois, e aí ela não consegue se perdoar, acha que foi culpa dela, que aquilo fica remoendo. E essa dificuldade de se perdoar a si mesmo é uma coisa que a gente precisa fazer com as pessoas, ajudar a pessoa a ter cura interior, porque a cura interior desbloqueia tudo, sabe? E Jesus é maravilhoso, ele quer que a gente perdoe a si mesmo e quer que a gente perdoe os demais, né? E é uma coisa que a gente precisa trabalhar nisso, né? Do perdão, na reconciliação da gente com a gente mesmo, no perdão do nosso próximo, para que a gente seja livre para servir ao Senhor, né? Para a gente ser liberto, para o Senhor trabalhar conosco, tá bom, querido? Você tem que perdoar a si mesmo. Eu senti que foi para você isso, tá? Eu não estava pensando nisso, não estava pensando em falar isso, sabe? Mas a hora que eu falei, eu senti que era para você. E eu vou te falar uma coisa, irmão. Perdoa-te a si mesmo, porque você não tem culpa. Amém. Por isso que aconteceu. Aleluia. Você não tem culpa. Tá? E Jesus quer você inteira para Ele. Você vai ser um vaso na mão do Senhor. Viu? Liberta você a si mesmo, em nome de Jesus. Tá bom, querido? Você precisa libertar a si mesmo, perdoar a si mesmo, tá? Porque você não tem culpa. Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos seguir, né? Deus é maravilhoso, né? Então Pedro se lança ao mar, envergonhado da presença de Jesus. Aí a cura da alma do discípulo não havia acontecido, está em João 21, de 1 a 8. Na praia, Jesus chamou Pedro para conversar. E de forma que Pedro havia negado Jesus 3 vezes ao Senhor, por 3 vezes ele foi interrogado se ainda amava o Mestre. A repetição das 3 vezes não ia passar despercebida para Pedro. Pedro respondeu por 3 vezes que amava o Senhor. E por 3 vezes Jesus lhe confirmou a responsabilidade de apacentar as suas ovelhas, né? Aqui está de cuidar, mas é a mesma coisa. Jesus falou para ele, apacenta minhas ovelhas, né? Você me ama? Jesus fala. Ele falava, eu amo. E aí na 3ª vez que Jesus perguntou, ele se entristeceu. Porque ele falou, Jesus, o Senhor sabe que eu te amo, né? E Jesus falou assim, então apacenta minhas ovelhas. Porque era isso que Jesus queria dele, né? E o Senhor fala, meu irmão, dá-me, filho meu, dá-me o teu coração. Deus fala assim que Ele apaga as nossas transgressões como neve dos nossos pecados, Ele não se lembra mais. Nada do que está para acontecer no mundo, a gente consegue impedir, irmão. Você entendeu? A gente só consegue impedir uma coisa quando está um propósito de Deus naquilo. Viu, amado? Eu não queria te entristecer com essa palavra de hoje, mas eu creio que você veio hoje justamente por causa disso. Amém. Jesus quer tratar com você. Ele te ama tanto que Ele quer tratar com você. Viu, querido? A bênção do Senhor sobre sua vida. Não perca essa oportunidade de ser tratado.
Deixa Jesus tratar você. Deixa ele te livrar desse peso da sua alma. Viu? Para você ser livre. Amém? Glória a Não podemos deixar passar despercebida a riqueza que há nesse texto. Por 3 vezes, Jesus pergunta se Pedro ama. Na língua portuguesa, não conseguimos perceber a variedade do verbo amar que há no texto. No texto original, são usadas 2 palavras para tu me amas. A primeira palavra é ágapas, quer dizer ágape. E a segunda é fileu. O amor ágape é o amor profundo e sacrificial. O amor fileu é o amor que se pode ser traduzido como um amor profundo, né? E fileu é um amor que pode ser traduzido por gostar ou por ter afeição. Fileu. E amor ágape é um amor profundo, né? Trata-se de um grau inferior de amor que ágapas, né? O amor de afeto, né? De gostar, né? É diferente do amor ágape, porque o amor ágape, ele é o amor sacrificial, o amor daquele que pode morrer por nós, né? Como foi o amor de Jesus por nós, né? Nas 2 primeiras vezes que Jesus perguntou se Pedro amava, Jesus perguntou usando o termo ágape, e Pedro respondeu usando o termo filéu. Era como se Jesus tivesse perguntado: Pedro, tu me amas? E Pedro respondesse: tu sabes que eu gosto do Senhor. Pedro ainda não estava sentindo a vontade para declarar o seu amor por Jesus. A sua negação de Cristo não havia demonstrado isso. Na 3ª vez que Jesus perguntou a Pedro se ele o amava, ele não usou o termo ágape, mas desceu a nível de amor do diálogo em relação a Pedro. Ele usou o termo filéu. E era como se Jesus perguntasse: Pedro, então você só gosta de mim? Por isso que ele se entristeceu, né? Porque uma coisa é o amor ágape, né? E outra coisa é o amor filéu, né? Um amor de gostar é diferente do amor sacrificial, né? Que ama assim com profundidade, né? Com aquele amor que abraça, que envolve, né? Então era isso que o Senhor estava requerendo. Quando Pedro percebeu isso, ele se entristeceu diante de Jesus e disse: Senhor, tu sabes de tudo. Tu sabes que eu te amo. João 21:17. No entanto, mais de uma vez, Pedro não usou o termo ágape, mas repetiu o termo filéu, como que respondendo: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu gosto do Senhor. Porém, desta vez, de alguma maneira, Pedro sentiu-se perdoado no Senhor e abandonou para sempre a pescaria e assumiu uma vez por todas as responsabilidades de liderança no cuidado das ovelhas de Jesus. Jesus realmente contava com Pedro, porque Pedro era o discípulo que era mais envolvente, mais, né? A gente vê João falando que ele tinha um amor por Jesus e Jesus por ele, que ele era o discípulo preferido, né? Em várias ocasiões o apóstolo João fala isso, né? Que ele é o apóstolo que Jesus amava, que Jesus o amava mesmo. Só que Pedro, Jesus sabia a importância de Pedro na obra, né? É como se nós todos estamos aqui, mas se o pastor chegar para ministrar, a gente passa a palavra para ele, porque a unção do Senhor está sobre ele de uma maneira especial para nós, não é verdade? Sim. E assim era Pedro, né? Pedro tinha aquela unção especial, né?
E Jesus sabia disso, né? Como ele sabe de todas as coisas, né? Isso é uma comparação que estou fazendo para a gente entender, porque se a gente está perto do pastor, a gente fica até inibida de pregar, porque ele sabe muito, ele conhece aquela palavra tão bem, né? Ele é tão eloquente, tão envolvente quando ele prega o Evangelho, a gente sente a presença do Espírito Santo. Então, nesta hora, a gente se sente inferior pelo fato da gente não ter essa habilidade, né? Porque para cada um o Senhor dá um dom, né? Às vezes o teu dom é de ajudar o próximo, o teu dom é de habilidades manuais, o outro, cada um é uma habilidade, cada um tem um dom diferente, né? Mas o Senhor quer nos usar a todos, independente do talento que nós temos. Jesus quer nos usar a todos, certo? Eu só usei esse só para elucidar, né? A gente vê até quando tem convidado na igreja que a gente gosta mais de ouvir o nosso pastor mesmo, né? Então, nem sempre a gente gosta da outra pessoa que vê, né? Parece que tirou o lugar do nosso pastor, foi lá, não fez bem o dever de casa, né? Agora com o pastor parece que tem aquela consciência de quem nós somos, né? Então aí, sei lá, né? Alguma coisa nos toca diferente, né? Nesse quesito. Eu sinto assim, né? Não sei. Bom, outro detalhe interessante do grego nesse texto são os dois termos que Jesus usou para o rebanho e para o cuidado do rebanho. Jesus usou as expressões cordeiros e ovelhas. Para o rebanho, ele usou a expressão pastorear e apacentar em relação ao cuidado do rebanho. Cordeiros são ovelhas, ainda novas, antes de 1 ano de idade, enquanto as ovelhas se referem à mesma espécie do que os cordeiros, mas em idade já adulta. Como se o exemplo se fosse, por exemplo, o bezerro e o boi. É a mesma espécie, no entanto, são fases diferentes. Aparentemente, Jesus está enfatizando aqui o cuidado mais atencioso com aqueles que ainda são novos na fé, né? A gente tem que tratar, né? Porque o Senhor fala, acolhei, o apóstolo Paulo enfatiza muito isso, né? Acolhei o que é débil na fé. Porque a pessoa tem uma fé, ainda assim tem que dar leite, certo? Por isso que o Senhor fala assim, né? O bebê você não pode dar dando comida para ele, você tem que dar leite, né? E aí o Senhor faz essas referências na própria palavra, né? Que a gente precisa aprender a comer comida sólida, né? A comida sólida já é a palavra mais, né? E mais elaborada, mais profunda, né? É para a gente sair do raso e entrar em águas profundas. Enquanto a gente estiver no raso, a gente está limitado no Senhor, né? A luta vem para a gente vencer. São experiências. Quando a gente passa numa prova, a gente sai de lá mais fortalecido. Ou você passa pelo deserto e sai fortalecido, ou você perece no deserto, né? Ou abandona a fé, larga tudo, que acontece isso, viu? Lembrando que lá não é lugar para nós, né? O deserto é uma passagem. Não é para você morar no deserto. O deserto é uma passagem para você ser curado. Não é para morar no deserto, não é para montar barraca e ficar lá. Tem que sair de lá, certo? Não é para morar, né? Porque às vezes a pessoa arma uma barraca no deserto e não sai daquilo, só fica reclamando, murmurando, e aquilo não sai. Ele não anda, sabe? Ele não sai do deserto. Nós temos que sair do deserto, passar pelas provas e seguir adiante. Amém?
Então, é a mesma espécie, né? O bezerro, o boi, por exemplo, é a mesma espécie, no entanto, eles são em fases diferentes. Aparentemente, Jesus está enfatizando aqui o cuidado mais atencioso com aqueles que são novos na fé. Já sobre o cuidado do rebanho, a palavra é para apacentar, que é usada nos versículos 15 e 17, e no grego quer dizer bosco, enquanto que a palavra para pastorear é usada no versículo 16, no grego, que é poimano. Então, vocês sabem que nós estamos falando de João, né, do livro de João, no versículo 21 a 17, e depois aqui nós estamos falando os textos desse texto lá, tá? Que é a conversa de Jesus com o apóstolo Pedro, né? Então, João. Aqui nós estamos falando do texto João 21, 17. E aqui ele está falando que no grego, apacentar, a palavra apacentar é usada no versículo 17, que no grego quer dizer bosco, enquanto que a palavra pastorear é usada no versículo 16, que no grego é poimano. No sentido original do texto, a palavra apacentar significa o trabalho coletivo de alimentar todas as ovelhas, enquanto que pastorear falava sobre o trabalho individual realizado no cuidado pessoal com cada ovelha. Era como se Jesus estivesse ensinando o cuidado do pastor com o rebanho. Precisa ser tanto na coletividade como na individualidade. É assim que a gente recebe, né? O nosso pastoreio acontece tanto na coletividade como no individual. Às vezes a gente precisa receber um tratamento individual, quer seja de correção, quer seja de amor, de levar para cima, colocar a pessoa para cima, né? Isso é pastorear o rebanho, né? Às vezes o rebanho, você não precisa criticar a pessoa, você precisa ajudar ela a sair daquela situação, né? Conversar com amor, tratar no amor mesmo, né? Então, nem sempre a palavra de exortação serve, né? A exortar uma coisa, às vezes por um grave, né? Uma coisa grave, mas o amor, a gente fica mais firme, né? Então, muitas vezes o pastorear está mais ligado a esse amor no pastoreio, né? Do que propriamente na exortação. Continuo. Por último, vale a pena destacar que a única condicional que Jesus impôs a Pedro para que ele cuidasse das ovelhas era o seu amor por Jesus e não pelas ovelhas. Por quê? Alguém pode me falar? Porque quando a gente ama Jesus de verdade, a gente vê no outro o amor. A gente perdoa com facilidade. Quando Jesus realmente está dentro de nós, fazendo a obra do Espírito Santo, a gente tem esse amor, né, de cuidar do outro, de respeitar as fraquezas do outro, né? De não criticar tanto, porque a crítica nem sempre é construtiva, sabe? Às vezes a gente precisa mais dar o braço para a pessoa levantar do que dentro dela caída ficar lá falando, você não muda, você está assim por causa de você mesmo. A gente já viu isso, esse filme. Esse filme não ajuda, sabe? Às vezes a gente precisa acolher com amor ao invés de criticar, né? Eu tive essa experiência com a minha filha, com a minha mãe. A minha mãe não gosta da minha filha e ela, hoje em dia eu acho até que ela mesmo que nem reconhece muito que minha filha é minha filha, sabe? Porque ela cria conflito com a minha filha assim por nada,
sabe? E da última vez que eu deixei, que eu fui lá pro CREA, eu deixei as duas e minha mãe perturbou minha filha, xingou minha filha, sabe? Ela fez um monte de coisa lá. E aí quando eu cheguei, eu fiquei de lá tentando apaziguar, falando para ela, ó, larga isso para lá, deixa para lá e tal. Quando eu cheguei, a única coisa que eu fiz, eu não critiquei minha filha. E eu senti que aquilo foi uma coisa de Deus, porque eu abracei ela. Quando eu abracei, era tudo que ela queria. Ela chorou compulsivamente. Falou, mãe, por favor, não me deixa mais sozinha com a vovó. Não me deixa, porque ela não gosta. Não gosto mesmo, ela só quer ficar comigo mesmo, sabe? Quando minha filha voltou de São Paulo, ela não queria que ela ficasse lá, porque ela achava que ia tomar o lugar dela, sabe? Então, é uma coisa que, uma luta que eu enfrento. E eu entendi isso o dia que eu abracei minha filha, que Deus estava tratando, sabe? Que às vezes a gente só precisa amar, só precisa entender o próximo, não precisa falar nada. Dá um abraço, pronto. Se você não tem nada o que falar, abraça a pessoa, mostra o seu amor por ela, sabe? Que às vezes é tudo que ela precisa, um abraço bem apertado. E é isso que a gente vê aqui nessa passagem de Pedro, né? Quando Jesus ficou falando, ele foi se entristecendo, porque ele não estava entendendo bem o que Jesus queria fazer com ele. Mas quando ele entendeu aquilo, tudo mudou, né? O Espírito Santo tomou de uma forma assim, né? Era como se Jesus estivesse ensinando o cuidado do pastor com o rebanho. Precisa ser tanto na coletividade como na individualidade. Por último, vale a pena destacar que a única condicional que Jesus impôs a Pedro para que ele cuidasse das ovelhas era o seu amor por Jesus e não pelas ovelhas. Isso não significa que o pastor não irá amar as ovelhas, mas ensina que a motivação do ministério pastoral deve ser o amor por Jesus, né? Primeiro a gente ama Jesus, para depois a gente passar esse amor para os outros. Porque quando Jesus invade o nosso coração, ele nos transforma. A gente sabe que a gente tem Jesus no coração, é quando a gente tem muita compreensão pelo outro. Né? Quanto menos compreensão você tem no agir do outro, você tem que clamar mesmo. Falar, Jesus, toma o meu coração. Porque às vezes a gente é pego, né? Nós somos falhos, né? Eu tinha pego se irritando, eu me irrito com a minha mãe, me irrito com meu marido, né? Aí eu pego, depois eu vou lá para o presença do Senhor, peço perdão, porque eu tenho que entender, meu marido está doente, minha mãe está muito velha, 97 anos, sabe? Ela, uma hora ela passa a fazer umas coisas de criança, ela não lembra se comeu, se não comeu. Eu falei, mamãe, vem almoçar. Mas eu já não almocei. Que horas são? Eu vou jantar? Não, mamãe, a senhora não almoçou ainda. A senhora vai almoçar. Então, tem que ter muita paciência. Ela repete muitas vezes a mesma coisa. Ela chega assim para mim e fala assim, Kézia, que dia que é hoje? Hoje é dia 23. Hoje é 23. Hoje nós vamos na igreja? Não. Daqui a pouco ela, Kézia, que dia que é hoje? Hoje é dia 23. Mas que dia da semana que é hoje? Hoje é quarta-feira. Então hoje não tem igreja? Daqui a pouco ela fala, Kézia, que dia que é hoje? É dia 23, mãe, quarta-feira. Então. E nós vamos em algum lugar hoje? Tem algum lugar para a gente ir? Não, mamãe, não tem. Hoje nós não vamos em lugar nenhum. Se eu for, eu falo para a senhora. Então tá bom. Mas você vai ficar em casa? Não, mamãe, hoje eu vou na costura. Mas eu vou ficar sozinha? Vai, mamãe, mas eu volto logo. Só vou lá um pouquinho. A senhora vai dormir à tarde, o Ciro vai dormir à tarde, eu vou correndo lá, volto, costuro um pouquinho e volto. Então tá bom. Esse amor, ele tem que ter, mas junto tem que ter a paciência. Porque não é fácil, sabe? Na hora que a gente está cansado de escutar a mesma coisa, acabou de falar, não dá 2 minutos, você tem que falar de novo,
sabe? E aí a gente é pego como se fosse em você, Kézia. Quando você era nenê, quando você era criança, quantas vezes você perguntava as coisas para sua mãe? Você lembra? Não, mas ela lembra que você perguntou uma, perguntou duas, perguntou três, sei lá quantas vezes a mesma coisa. Então está na hora da gente ter a mesma paciência com eles, né? Então eu penso assim que o tratar de Deus conosco deve ser no dia a dia. A gente deve se deixar tratar, se arrepender. No dia mesmo a gente tem muitas oportunidades de nos arrepender de alguma coisa que a gente falou, fez. Pede perdão para Jesus, fala, Jesus me ajuda e fortalece, né? E vai seguindo, tocando o barco para frente. Porque a vida não é fácil. A palavra de Deus mesmo fala, na vida, no mundo vós tereis tribulações. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, vós também vencereis. Nós temos que vencer o mundo. Jesus está dentro de nós, a gente tem que acreditar nisso. Se o Espírito Santo não estivesse dentro de nós, tudo seria mais difícil, né? Tem gente que a gente vê as coisas horríveis que faz, né? A gente vê aí, tem... Nossa, gente que matou mais 100 pessoas. Como que é isso, né? E a gente, tendo o Espírito Santo, a gente sabe que a gente mata as pessoas com as palavras, né? Meu Deus, eu tenho muito medo. E por isso a gente tem que vigiar, né? Por isso que Jesus fala, vigiai antes de orar. Vigiai e orar, né? Vigia, né? Vigia vaso, como fala o pastor. Vigia vaso, né? Porque não é fácil, não. A gente tem que vigiar e orar sem cessar, né? Então vamos seguir, porque quem sabe a gente termina hoje o próximo, Pedro. Não falta muito, né? Vamos lá. 7 semanas após a crucificação de Jesus, no dia do Pentecostes, no início da grande festa, Pedro e outros discípulos receberam o novo poder que Jesus prometera, a vinda do Espírito Santo, né? Oh, glória, que é a parte mais importante, né? Reunidos em Jerusalém, os discípulos ouviram um ruído como o agitar de um vento impetuoso e viram o que parecia ser línguas de fogo que se repartiam e pousavam sobre eles. Eles correram em direção da multidão que estava na festa e começaram a anunciar as maravilhas de Deus. Então veja que quando o poder do Espírito Santo tomou, a gente tem que ser diferente, né? Quando o Espírito Santo habita dentro de nós, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E ele toma a gente com vontade de levar, né, a palavra, de falar a palavra. Ele põe, né, ali na clínica mesmo, tem umas irmãs lá que tem que comprar, não, é você. Aí pega a gente de surpresa ali, né? Aí a gente pega, né? Ai, Espírito Santo, vai dando uma palavra, vai dando uma palavra. Aí Jesus vai dar uma palavra e aquela palavra, e de repente ele começa a colocar palavra na nossa boca que você não estava nem pensando. Abre a boca, sabe? encherei. Abre a tua boca e eu encherei, né? Então Jesus toma a gente assim com poder, com autoridade que a gente nem sabe que ele tem, sabe? É só ter, né? Se dispor, porque ele traz essa coisa para a nossa vida de um jeito que a gente mesmo nos surpreende, né? Ele nos surpreende, né? Impressionadas, as multidões de judeus de todo o Império Romano, do Império dos Partos e de todas as nações ali presentes, escutaram em suas línguas esta mensagem maravilhosa. Ao todo eram povos de 16 localidades que estavam ali, né? No dia de Pentecostes, né? Está em Atos dos Apóstolos, viu? Atos 2:11. Pedro, de pé, foi o porta-voz que lhes explicou o que estava acontecendo.
explicando o que havia sido profetizado pelo profeta Joel. Pedro levava a todos que o sucederam. Isso aqui está tudo no livro de Atos. Tudo que nós lemos, todos os textos estão no livro de Atos. Alguns também estão em outros, mas todos esses estão no livro de Atos. Tá? Porque nós vamos daqui partir para o livro de Atos. Nós vamos estudar o livro de Atos, né? Que aí a gente vai ver mais detalhadamente cada coisa que foi feita, como foi feita, né? E a gente vai ver como que os discípulos se mobilizaram, né? E aqui nós estamos vendo isso em Pedro, né? E sucederam que nos últimos dias, disse Deus, né? A profecia de Joel, que derramarei meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão. Atos 2,17. Essa tão esperada vinda do Espírito Santo, Pedro disse, foi enviada pelo mesmo Jesus, por meio de quem eles testemunharam os prodígios do poder de Deus, mas que foi crucificado por homens ímpios. Entretanto, Deus reverteu essa condenação humana ao ressuscitar Jesus dos mortos e por tê-lo exaltado à direita de Deus, está em Atos 2, de 23 a 33. Cerca de 3.000 pessoas se converteram a Cristo, convencidas pelo poder dessa mensagem, e foram batizados naquele mesmo dia, unindo-se a Pedro e aos discípulos para formar a nova comunidade de fé em Jerusalém. Então veja que só ali ali começou a igreja, né? No dia de Pentecostes, o dia que o Espírito Santo desceu sobre ele, começou a igreja cristã, né? Cerca de 3.000 pessoas se converteram, convencidas, né? Os meses subsequentes foram um período de perseguições e crescimento. Certa vez, Pedro, acompanhado de João, curou um aleijado no templo e, com esse acontecimento, proclamou a Jesus e a sua ressurreição para uma vasta multidão de pessoas impressionadas. Porque Jesus falou, né? Se creres em mim, fareis maravilhas, né? Muito maiores do que eu fiz, né? E Pedro já estava com esse poder, com essa autoridade, né? Se quer ficar curado, levanta e anda. Ele falava assim, né? A sombra de Pedro curava pessoas, sabe? É uma coisa linda da gente ver, né? A sombra dele, quando ele passava, curava, né? O apóstolo Paulo, os objetos que ele tocava, o lenço, a coisa, curava as pessoas, né? Por causa que o poder de Deus estava ali, né? Eram os aventais dele que tiravam aqui. Então, os aventais, os lenços, né? Tudo que ele tocava, que eles tinham tocado, tinha aquele poder, porque eles eram muito servos de Deus, né? Esses acontecimentos, para uma vasta multidão esses acontecimentos, no entanto, contrariou os aristocráticos sacerdotes do templo. Pedro e os demais discípulos foram presos inúmeras vezes e foram seriamente ameaçados, mas recusaram a interromper seu trabalho de anunciação das boas novas de Cristo. Pedro então afirmou: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens, né? Está em Atos 5:29. Vale a pena lembrar que esse texto nunca deu base para obedecer a Deus e desobedecer às lideranças espirituais estabelecidas por Deus, certo? Isso serve para nós, né? Obedecer aceitar, né? Com obediência à ordem da liderança, né? Senhor meu Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, Pai, mais uma noite nós estamos aqui na tua presença, Senhor, nós agradecemos ao Senhor
pela oportunidade que as irmãs tiveram, Senhor, desse estudo. Meu Pai, em nome do seu Filho Jesus Cristo, agradecemos essa noite pelo estudo, pela palavra que foi direcionada, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor venha cada dia mais a dar sabedoria, entendimento, não somente sermos ouvintes, meu Pai, da tua palavra, mas que nós venhamos aprender e praticar em nossa vida. Nós, em nome do teu Filho Jesus Cristo, agradecemos pela vida da Kézia, Senhor, que se disponibilizou a cada sexta-feira, dar esse estudo, trazer esse ensinamento, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, abençoa a vida dela, Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, cubra a casa dela, a família, Pai. No momento que ela está, Senhor, falando a tua palavra, o Senhor está cuidando daquilo que é dela, Pai. Pai, nós entregamos a vida dela nas suas mãos, a vida daqueles que faz parte desse estudo, Senhor, que também, Senhor, se dispõe a sair da casa deles para estar na tua presença, aprender mais e mais sobre o Senhor, Pai. Eles estão buscando a profundidade, meu Pai, do Senhor sobre a vida deles, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós entregamos nas suas mãos, Pai. E aproveitando a oportunidade dessa noite, meu Pai, apresentamos a vida da irmã Neuza diante do Senhor, meu Pai, nessa noite. É o aniversário dela, mais um ano de vida ela se completa, Pai. Mais uma vez, o Senhor dá a oportunidade para ela, meu Pai, viver aquilo que o Senhor tem para a vida dela, Senhor. Nós agradecemos, Senhor, para fazer parte das nossas vidas. Agradecemos ao Senhor, Pai, pelo Senhor ter tirado ela de Pederneiras e ter trazido a cidade de Minas, meu Pai. O Senhor ter trazido ela para a sua casa, caminhando, meu Pai, ouvindo a tua palavra. Senhor, vivendo, meu Pai, os teus ensinamentos, Pai. Senhor, em nome de Jesus, é um prazer ela fazer parte, meu Pai, da família Missão Apoio. Pai, ela está perto da família dela, está perto do filho, Pai. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, ela está vivendo a mesma cobertura que nós estamos vivendo, meu Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, meu Pai, e nós entregamos a vida dela nas suas mãos e nós pedimos ao Senhor, Pai. Abençoa, Senhor, visita todas as áreas da vida dela, Pai. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, derrama o teu maná, derrama as tuas bênçãos, meu Pai. Senhor, em todas as áreas da vida dela, vem o transbordo do Senhor, meu Pai. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, meu Pai. E, Senhor, vem encher o coração dela de paz e alegria, não somente no dia de hoje, mas cada dia de vida, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha derramar saúde sobre ela, Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, Pai, nós entregamos ela nas suas mãos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós entregamos também esta noite. Nós entregamos o alimento, Senhor, essa noite, meu Pai. Nas mãos do Senhor, que o Senhor venha consagrar, meu Pai. Os alimentos, Senhor, que vai ser colocado sobre essa mesa, Pai. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, meu Pai. Nós entregamos nas suas mãos, Senhor, tudo aquilo que está acontecendo nesse lugar. Meu Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pela oportunidade, Senhor, de estar na tua presença, Pai. Senhor, obrigado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.